Nós vamos meditar, queridos, na palavra do Senhor em 2 Timóteo, no capítulo de número 3, que diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E de modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todos corrompidos da mente, réprobo quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Queridos, por que a Bíblia chama os dias maus, esses dias que nós estamos vivendo? Será por que a Bíblia chama dias maus os dias que nós estamos vivendo? Que os dias que nós estamos vivendo são maus, isto é um fato, mas é uma pergunta que é pertinente para cada um de nós. O que nós temos contribuído, o que nós temos feito para que esses dias se tornem melhores? Outra pergunta: as nossas ações têm contribuído para que os dias se tornem melhores ou piores? É uma pergunta para cada um de nós. O texto, o apóstolo vem falando desses dias maus, desses dias difíceis, e que esses dias chegariam, e de fato chegaram, e que na verdade, eu e você, nós já estamos vivendo esses dias maus. Se nós olharmos para a sociedade, nós vamos perceber que os dias são maus. Por quê, pastor? O senhor fala isso? Olhe para as famílias, como foi pregado hoje de manhã, você vai ver os dias maus. Olha para os casamentos, você vai ver dias maus. E esses dias maus têm refletido constantemente na sociedade. E nós percebemos, queridos, que esses dias maus, exatamente, é percebido pela permissividade que nós vivemos nesse mundo. A permissividade, o liberalismo moral, o liberalismo teológico, espiritual, moral. A sociedade está vivendo totalmente antagônica aos princípios da palavra de Deus. E o pior é que isso tem afetado diretamente a vida da igreja. E se nós podemos falar que a sociedade é um reflexo da igreja, nós entendemos então que muitos que se dizem cristãos estão extremamente corrompidos e alienados ao verdadeiro evangelho de Cristo. Desta feita eu gostaria de compartilhar com os amados sobre o seguinte tema: como lidar com os dias maus? Se os dias são maus, como lidar com esses dias maus que nós estamos vivendo? Em primeiro lugar, conscientes desta realidade. Nós não podemos fugir da realidade que os dias são maus. E se você observar detalhadamente do versículo 1 ao versículo 9, o apóstolo Paulo está falando a Timóteo desses dias maus que aquele pastor iria enfrentar e ia lidar com esta realidade. E nós estamos lidando com essa realidade, a realidade dos dias maus. E a realidade desses dias maus são inegáveis pelas atitudes dos homens. E tem sido demonstrado do versículo 1 ao versículo 9, Paulo falando do egoísmo. Nunca em toda a história vivemos uma sociedade tão egoísta como a nossa. Avarenta. As pessoas quanto mais têm, mais querem. E não estende a mão para absolutamente ninguém. A arrogância, a autossuficiência, isso reflete os dias maus, onde as pessoas querem viver e sobreviver sem a presença de Deus. E por isso que a sociedade está cada vez mais corrompida, porque os dias são maus, mas por causa das pessoas, que elas são más. O texto fala de descontrole emocional. O texto está falando do desrespeito, está falando da violência.
Está falando dos acusadores implacáveis, descontrolados, carnais. Está falando de inimigos da verdade. O texto fala dos inimigos da verdade, dos levianos, dos falsos, dos insensatos. Ou seja, essa é a realidade dos dias maus que nós estamos vivendo. Maldade e mais maldade, estupro, adultério, prostituição, crianças sendo abusadas, os poderosos abusando dos recursos que nós pagamos dos nossos impostos, quanto dinheiro desviado. E agora com essa pandemia, estão fazendo a festa com dinheiro público. Dias maus, quantos desvios, quantas notas frias. Então, queridos, são os dias maus, onde muitos que se dizem honestos se apropriam do dinheiro público para desviar, para o seu bel prazer. São os dias maus de corrupção, são os dias maus. E isso tem refletido na igreja, sim, porque muitos que se dizem cristãos, que eram para fazer a diferença, estão sendo coigual, estão corroborando para a maldade, corroborando para a imoralidade, corroborando para a corrupção. E no sermão, e lá em Mateus 24, falando sobre a grande tribulação, sobre os dias difíceis, o Senhor alertando aos discípulos, Ele fala de que tudo isso é reflexo do pecado e reflexo da frieza da igreja, dos crentes. Do pecado, por se multiplicar, a iniquidade, o amor de quase todos esfriariam. E nós estamos percebendo nessa pandemia quantas pessoas têm se deixado levar e têm esfriado na fé, têm esfriado na caminhada com Deus. Muitos que agora poderiam estar assistindo o culto no YouTube, não estão. A frieza. Mas louvado seja Deus que tem aqueles que choram por não poder vir para a igreja. Constantemente a gente lidar com essa situação, com aqueles irmãos e irmãs da igreja que não podem vir por a questão da idade, e eles choram por não poder estar compartilhando e comungando na igreja de Cristo. Em segundo lugar, queridos, como lidar com os dias maus? Consciente dessa realidade. Em segundo lugar, combatendo a maldade com a verdade. No versículo 10, Paulo diz assim: tu, porém, ó Timóteo, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito e fé, longanimidade e amor e perseverança. Ele está dizendo: olha, os dias são maus, os dias são difíceis, os dias são complicados, as pessoas são más, mas você, em meio a esta geração má, você tem guardado o Evangelho, você tem guardado o puro Evangelho, você tem guardado essa doutrina. Então, aquilo que tu tem recebido de mim, tem preservado. Timóteo, aplica essa realidade, esta verdade, para combater os dias maus e os homens maus. Só podemos combater os dias maus, mas lidar com os dias maus, sabe? Não apenas conhecendo a realidade, mas combatendo a maldade com a verdade da palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 3, versículo 4, ele diz: nada pode contra a verdade, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E é assim, e a verdade, ela é libertadora. É por isso que a gente precisa pregar a verdade. Mas infelizmente os dias são maus no meio da questão eclesiástica, assim, da igreja. Por quê? Porque tem muitas pessoas se aproveitando desta situação para não pregar a verdade, para manter o evangelho da boa vizinhança, para manter a amizade, para falar que as pessoas estão certas, quando na verdade elas estão na contramão do Espírito Santo de Deus. Então a maldade se combate com a verdade. A verdade cristocêntrica, não é uma verdade antropocêntrica, onde infelizmente muitas pessoas têm abandonado a verdade. Um grande pregador de renome aí, eu não vou falar nome por questões éticas, ele disse que não acredita na soberania de Deus. Não acredita na soberania de Deus. Ou seja, é o evangelho do homem pelo homem para o homem, quando na verdade a transformação vem de Cristo. Infelizmente nós estamos vivendo onde muitos abandonaram, se apostataram da verdade, da palavra de Deus. E só podemos combater o mal e vencer o mal com o bem, pregando a verdade da palavra de Deus, a genuína palavra de Deus. E a consequência da maldade, a maldade hoje é consequência do desprezo da verdade de ontem. Muitos abandonaram a palavra de Deus, não acreditam mais nas verdades da palavra de Deus. Então hoje estamos vivendo uma geração fraca, porque abandonaram a palavra de Deus, abandonaram a verdadeira palavra de Deus.
E teremos gerações fracas futuras, se não pregarmos a verdade hoje com zelo, com autenticidade e com transparência. A maldade de hoje é consequência do desprezo de ter vivido a verdade de ontem. E a geração fraca de amanhã é fruto da falta de consistência do hoje na palavra de Deus. Queridos, a verdade de Deus, essa palavra, ela é inegociável, ela é absoluta. E nós não podemos, como pregadores do Evangelho, assassinar as verdades da palavra de Deus. Não podemos abrir concessões em nome da política da boa vizinhança. Só vamos combater os dias maus pregando a verdade. Em terceiro lugar, como lidar com os dias maus? Perseverando na fé sem esmorecer. Paulo diz: olha, tu tens seguido de perto o meu ensino e procedimento, propósito e fé. Ele está dizendo: você não abriu mão, você não desistiu, você perseverou, não esmoreceu na fé. E amados, e os dias são maus exatamente por isso, porque a fé de muitos que se dizem cristãos está manca, está coxa, está defeituosa. É o que eu costumo dizer: são muitos cristãos meia boca, são muitos cristãos que não têm levado Deus a sério. E só há uma forma de nós fortalecermos a igreja que somos nós, de nos fortalecermos, é alimentar-nos desta verdade, a verdade que gera fé, a verdade que gera substância, consistência, uma verdade, queridos, e que nos leva a uma potência diante das nossas impotencialidades. É a palavra que nos fortalece, é lermos a palavra diariamente, meditando na palavra de Deus diariamente. Saiu uma pesquisa do Centro de Encorajamento Bíblico, com 40 mil pessoas. 40 mil pessoas foram pesquisadas. E eles constataram que as pessoas que leem a Bíblia uma vez, duas vezes, duas vezes, não sai efeito nenhum na sua vida. Nenhuma. As pessoas que leem a Bíblia 3 vezes por semana, começa a dar um sinal de que alguma coisa pode estar acontecendo. Mas as pessoas que leem a Bíblia 4 vezes por semana, e aquelas que leem diariamente, constantemente, meditando, refletindo, buscando aplicar a palavra de Deus às suas vidas, traz efeitos extraordinários no nosso cérebro, na nossa vida espiritual. E eu anotei aqui a pesquisa. Vamos ver aqui, irmãos. Veja bem, quem lê a Bíblia e medita na Bíblia todos os dias e leva Deus a sério, a pesquisa diz o seguinte: a solidão cai 30%, a raiva, a ira diminui 32%, problemas conjugais e relacionamento com os filhos cai 40%, alcoolismo, quem medita na palavra de Deus, cai 50%, 57%. Veja que negócio extraordinário. A estagnação, o sentimento de inércia, de que não serve para nada, cai 60%. Porque a Bíblia nos motiva a trabalhar e sermos úteis. Quem é viciado em pornografia, cai 61%, ou seja, é curado, é liberto da desgraça da pornografia. E olha que dado extraordinário: o comportamento da fé aumenta 200%. 200%. E tem mais: a sede, o compromisso pelo discipulado aumenta 230%. Só assim, queridos, nós vamos lidar com os dias maus, consciente dessa realidade, combater a maldade com a verdade, mas preservar a fé sem esmorecer. E isso vai acontecer na palavra de Deus. É na palavra de Deus. Não tem para onde nós corremos, é na palavra. Não podemos abandonar a palavra. Então, meu irmão, você não pode vir à igreja, tudo bem, não pode. Essa semana a live está sendo mais séria por causa exatamente do decreto, lockdown. A partir das 18.
Mas veja bem, mas ninguém pode te impedir de ler a Bíblia em casa, de tirar um tempo para ler, para meditar. E você fala: Deus, fala comigo, o que o Senhor quer falar comigo? Leia a Bíblia, tire tempo para meditar na palavra de Deus. Deus vai falar contigo, Deus vai ministrar o teu coração. Com certeza, se você ler a Bíblia, você vai viver menos ocioso, menos ansioso, menos depressivo, menos egoísta, menos avarento, menos pornográfico, menos preguiçoso, menos indiferente. Então leia a palavra, porque você lendo a palavra, você vai se alimentar e Deus vai te fortalecer em nome de Jesus. E quarto e último lugar, queridos, como lidar com os dias maus? Tendo consciência do propósito de Deus na sua vida. Olha o que o texto diz. Versículo 11 e 12, Paulo diz: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Veja o versículo 12: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Paulo está dizendo: Timóteo, quer vencer os dias maus? Tenha consciência do propósito. O homem de Deus, a mulher de Deus, se quer viver dias na presença de Deus e fazer a diferença, vão ser perseguidos. Vão ser perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ele está dizendo: olha, se você quer fazer a diferença e viver os dias maus, tenha consciência do propósito de Deus na sua vida. E as perseguições faz parte do propósito. As lutas, as adversidades fazem parte do propósito. Os crentes se preocupam demais. O que é que fulano vai falar, vai pensar, sabe? Se preocupam demais com o que os outros falam. E nós não podemos estar preocupados com o que as pessoas vão falar de nós. Se eu entendo o propósito, eu sei que elas vão falar de mim de qualquer jeito. Ah, mas o que o fulano vai falar? As pessoas falaram mal de Jesus, chamaram Jesus de trapaceiro, de embusteiro, de caloteiro. A Bíblia diz que quem serve a Jesus vai ser perseguido. Se você não conhece qual é o propósito pelo qual Deus chamou, é por isso que Paulo não dava atenção às críticas. Paulo não dava atenção aos arautos do caos, ele não dava atenção, ele não canalizava suas energias para pessoas que não queriam nada com Deus. Ele não estava nem aí para a turma que criticava, que falavam dele. Porque todos que servem a Cristo são alvo de críticas. Ele no Sermão da Montanha, no capítulo 5, versículo 10, ele diz: bem-aventurados sois perseguidos por causa do meu nome. E vão falar mal de vocês, e vão criticar vocês, e vão falar mal, e vão inventar fofoca sobre vocês. Mas fique tranquilo, não se preocupe com isso. Os anticristãos vão fazer isso, os incrédulos vão fazer isso, mas tem por motivo de grande alegria ao ser perseguido por causa do Evangelho. Então não se preocupe com o que as pessoas vão falar ou achar de você. Os dias são maus. Os anticristãos vão perseguir, vão bombardear, vão inventar fofoca. Mas nós temos que continuar pregando o Evangelho, como diz Paulo aqui em 2 Timóteo, no capítulo 4. Pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo, para a glória de Deus. Com pandemia ou sem pandemia, pregar o Evangelho. É assim que nós vamos vencer o mal. É a consciência do propósito. Você não pode permitir que as pessoas, que as situações, que a circunstância lhe afaste e lhe tire do propósito de Deus. O propósito de Deus é que eu e você brilhemos para a glória de Deus, independente da circunstância da vida. Venhamos pregar o Evangelho e viver o Evangelho em nome de Jesus. Propósito. A Bíblia diz que os verdadeiros cristãos vão vencer os dias maus. Paulo está dizendo aqui no versículo 11: olha, Timóteo, fui perseguido.
eu fui preso, variadas perseguições eu fui suportado, entretanto de todas me livrou o Senhor. O Senhor te livrará, meu irmão, minha irmã, o Senhor nos livrará de todas as adversidades, de todas as lutas. É o Deus de livramento. As aflições, as adversidades fazem parte da nossa caminhada cristã. Quem não quiser ser criticado por causa do Evangelho, então abandone Cristo. Quem não quiser sofrer perseguições e sofrimento por causa do Evangelho, então, meu irmão, vá para o mundo. Que aí tu vai ver o que é perseguição. Aí tu vai ver o que é bom para tosse. A Bíblia diz, em Hebreus 10, 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tende necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder dele, não se compraz a minha alma. Nós, entretanto, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da vida. Perseverança. Lute. Vamos vencer os dias maus, tendo consciência do propósito. E quem tem consciência do propósito de Deus na sua vida, haja o que houver, ele não perde o foco. Ele não vai desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Ele não vai retroceder, ele vai avançar, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu quero dizer para você, concluindo, que os dias são maus, mas Jesus continua sendo bom. Os dias são maus, mas Jesus continua sendo bom. Como lidar com os dias maus? Consciente desta realidade. Combatendo a maldade com a verdade. Perseverando na fé sem esmorecer. Tendo consciência do propósito. Que Deus, em Cristo, tenha misericórdia de nós. E que você possa pedir a Deus para te dar graça, para você vencer os dias maus. Vamos orar. Logo após, o pastor Roberto vai estar cantando uma canção. Deus, muito obrigado. Obrigado mesmo pela tua misericórdia, pela tua graça. Os dias são maus, mas o Senhor continua sendo bom apesar de nós. E nós te bendizemos, e nós te louvamos, e nós te exaltamos na beleza da tua santidade. Visita cada pessoa que ouviu esta palavra, que vai ouvir esta palavra. Senhor, visita com poder, com graça, com misericórdia, com unção. Ó Deus, e ajuda-o a vencer os dias maus, em nome de Jesus. Amém e amém.